Meus amados irmãos, que a paz do nosso Cristo esteja com todos vós. Gratidão ao nosso Deus por todos os benefícios que o Senhor nos tem proporcionado, pois grande é a sua misericórdia para com aqueles que temem ao seu nome. Até aqui, o nosso Deus tem cuidado de nós. Vamos dar início à segunda parte do nosso estudo, baseado no tema Vontade soberana e vontade permissiva de Deus. Texto de referência que estamos embasando o nosso estudo, livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz o texto: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Observemos, irmãos, que Deus, na sua soberania, ele poderia estabelecer apenas uma opção de escolha e dizer ao homem: você deve entrar por esse caminho. Esse é o caminho que vai te conduzir à vida eterna. Mas Deus nos criou um ser livre, ou seja, o livre-arbítrio é o direito de fazermos as nossas próprias escolhas. Porém, Deus, na sua soberania, ele não se isenta da responsabilidade de nos orientar qual deve ser a melhor escolha. Quando ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, ele não nos obriga, ele não está impondo, mas ele está propondo. Portanto, a proposta de Deus para nós é que nós possamos escolher com sabedoria, baseada no bom senso, na sensatez e na coerência. Vontade soberana e vontade permissiva. Aprendemos na primeira parte que a vontade soberana de Deus é a vontade prioritária, é a vontade perfeita de Deus. E Ele deseja que a sua vontade soberana se concretize em nossas vidas. Porém, nós temos a outra opção de nos proceder de maneira que venha se cumprir a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus, ela se estabelece sob a nossa vontade, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. Nós vimos o exemplo de Abraão e nós encerramos a primeira parte exatamente quando Abraão e Sara, eles começam a ter problemas com o nascimento de Ismael. Eles esperaram por um tempo, porque Deus tinha promessa de fazer de Abraão um grande patriarca. E para isto se concretizar, ele deveria ter um filho com Sarai. Eles esperaram por um tempo, mas depois de um determinado tempo, eles começaram a duvidar da promessa de Deus. Foi então que eles tomaram a decisão de ter um filho com Agar, a serva do casal. E no capítulo 16, nós observamos que Abraão ele teve relações com Agar, ela ficou grávida. No momento que ela fica grávida, começa-se então uma tribulação no lar de Abraão. Porque veja bem, Agar começou a se sentir superior à sua senhora. Isto entristeceu muito o coração de Sarai. E ela então disse a Abraão: olha, esta mulher, a nossa serva, ela está me perturbando, me importunando depois que concebeu. Então Abraão disse: olha, ela está nas tuas mãos, faça o que você achar melhor. Então ela é expulsa da casa de Abraão. E ela sai perambulando pelo deserto, sem saber para onde ir. E lá no deserto, lhe aparece o anjo do Senhor
e diz a ela: Agar, volta para a casa da tua senhora, humilha-te diante dela. Esta criança que tu esperas no ventre vai ser homem valente, vai ser homem guerreiro, vou fazer dele uma grande nação. Mas era esta a vontade soberana? Era esta a vontade prioritária de Deus? Certamente que não. A vontade soberana, a vontade prioritária de Deus iria se cumprir em Isaac, com o nascimento de Isaac. Então observe bem, que quando nós tomamos decisões precipitadas, baseada apenas em uma visão humana, nós podemos cometer um grande erro. E eles cometeram um grande erro. Vejam o que o anjo disse, amados, para Agar, quando se encontrou com ela. Gênesis capítulo 16, versículo 11 e 12. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes, terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu sua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então observa, eles criaram uma situação difícil. Foi a decisão humana que criou aquela atitude, ou melhor, aquela situação que trouxe muitos problemas, muitos conflitos. E nós podemos observar no decorrer da história que lá no capítulo 21, Deus então faz se cumprir a sua vontade soberana. Aquilo que ele havia prometido a Abraão se cumpriu. Nasceu Isaac. E a partir do momento que nasce Isaac, já com Ismael vivendo no lar de Abraão, começa a haver conflitos entre os meninos. E começa então a haver aquela desavença com Agar e Sarai. Então, Sarai vai tomar uma decisão. Ela chama Abraão e fala: olha, não podemos manter esta mulher aqui em casa com seu filho. Vamos despedi-la. Abraão ficou chateado, ficou triste. Mas Deus falou ao seu coração dizendo: olha, despede ela, pode mandá-la embora. E então Abraão chamou Agar, pegou um odre de água, deu na sua mão e a despediu. E ela saiu errante pelo deserto. Amados, quando nós tomamos decisões fora da vontade de Deus, nós vamos sofrer as consequências. Deus, ele permite que se cumpra em nossas vidas os nossos desejos. Deus permite, muitas das vezes, que nós alcancemos aquilo que o nosso coração deseja. Mas nem tudo aquilo que nós conquistamos é a vontade de Deus para as nossas vidas. E por esta razão, nós vamos pagar o preço de determinadas escolhas, de determinadas decisões. O menino Ismael, ele cresceu e ele também constituiu uma família, ele constituiu uma descendência, porque o Senhor não poderia eliminar a descendência de Ismael, porque também fazia parte do desejo de Abraão. Porém, Abraão teria que sofrer grandes consequências. E as consequências veio no decorrer dos tempos. Ismael deu origem aos palestinos e Abraão deu origem
ao povo judeu, que são todos da mesma linhagem, tanto palestinos e judeus, eles são todos da linhagem hebraica, são todos hebreus. Portanto, começa a haver o quê? Conflitos, depois de muitos anos, começa a haver conflitos entre os palestinos e os judeus. E até hoje, esta guerra, ela continua. Este conflito continua. Grandes conflitos no Oriente Médio. Quantas das vezes nós ligamos a televisão e nós vimos nos noticiários, nos telejornais, os jornalistas anunciando a guerra do Oriente, a guerra dos palestinos e judeus, brigando por territórios, brigando por etnias, brigando por preconceitos, preconceito racial, preconceito religioso. Veja as consequências de uma má escolha. Portanto, se você deseja que se cumpra na tua vida a vontade soberana de Deus, espere no Senhor. Não tome decisões precipitadas, mas espere a vontade de Deus se cumprir na tua vida. E aqui nós terminamos a segunda parte do nosso estudo. Em breve teremos a terceira parte. Deus abençoe sua vida e a sua família. Grande abraço.